Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Eu quero convidar os irmãos nessa noite para nós meditarmos num texto muito conhecido, lá em Êxodo, no capítulo de número 12, do versículo 1 ao 28. Eu não vou ler todo esse texto, mas eu vou ler algumas passagens, eu vou falando para os irmãos. Nós vamos refletir sobre o verdadeiro sentido da Páscoa e ceia na vida do cristão, na vida dos filhos de Deus. E Deus, ao longo da história, isso que é extremamente importante, Ele vai se revelando ao seu povo. E o Antigo Testamento, ele vai sinalizando para a grande obra realizada por Cristo na cruz. E esse é um dos textos mais importantes do Antigo Testamento, onde ele vai sinalizar, Deus já começa a ensinar o povo, né? Aqui é uma aliança que está sendo feita, um outro pacto com o povo de Deus, e que a natureza desse pacto lá na frente ele vai mudar. Aqui a natureza é por intermédio do sangue de animais, por intermédio da lei que foi dada, e lá na frente nós veremos que em Cristo, né, quando eu falo lá na frente, aqui no Novo Testamento, nós vemos que em Cristo a natureza se muda porque foi o próprio Deus que morreu na cruz e verteu o seu sangue para que nós pudéssemos ter a salvação e a vida eterna. Então esse texto de Êxodo, no capítulo 12, ele fala e vai falar das ordens que Deus dá a Moisés, quando o povo está preso no Egito, por mais de 430 anos. E a ida dos hebreus para o Egito, vocês lembram? Foi por causa de José, né? Naquele momento tão difícil da história da humanidade, naquele determinado momento onde havia muita fome no mundo. Então Jacó, né? José já estava lá como um governante, e Jacó, depois de um reencontro com José, levou todos os seus filhos para o Egito, e lá eles ficaram por 430 anos. Você já imaginou 430 anos num lugar? E não foi fácil. E eu vou primeiro na introdução, nesses 430 anos que eles ficaram lá, os israelitas eles eram escravos dos egípcios. Então, quer dizer, as costas, né, o lombo, para alguns, era marcado pelo chicote dos egípcios. Os pés no barro para amassar, né, a fabricação que eles faziam de tijolos e de tantos outros instrumentos, e as mãos calejadas de tanto trabalharem no Egito. Quantas gerações não trabalharam no Egito em 430 anos? A mesma noite, né, que nós vamos ver aqui, quando Deus pede para Moisés ir falar com Faraó, e Faraó endurece o seu coração, nessa mesma noite, enquanto as pragas são enviadas, 10 pragas, nós vamos, especificamente, lidar com a última praga, que foi a morte de todos os primogênitos. Na mesma noite da morte para os egípcios, foi a noite de libertação para os hebreus. Então, para você ver como Deus é grandioso, Deus não tarda na sua justiça. Deus não excede em nenhum segundo no momento de intervir na história para com o seu povo. 430 anos, às vezes nós oramos 2 semanas, 3 semanas, já ficamos inquietos. Cadê a resposta de Deus? Mas, irmão, calma. Porque esse mesmo Deus que teve paciência com o seu povo e com os egípcios por 430 anos, Ele é o mesmo Deus que cuida das nossas vidas. Então, a diferença entre o juízo e o livramento, a morte e a vida, a condenação e a salvação, foi o sangue do Cordeiro que eles sacrificaram naquele momento. Então, diz assim, vamos lá ler o verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família ou para
cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão um animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até que pela manhã, caso isso aconteça, queime o restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Decreto perpétuo. Eternamente. Até a volta de Cristo. Esse era o momento que Israel estava vivenciando. Deus ouve o clamor desse povo, que estava sofrendo há mais de 430 anos, manda um mensageiro até Faraó, que é Moisés, e vocês, acho que a maior parte já conhece a história de Moisés, né? Que foi criado pela filha do Faraó e tal, irmã, e vai caminhando ao longo da história. E Moisés é escolhido por Deus para resgatar esse povo daquele lugar. E Faraó endureceu o coração, Deus enviou as 10 pragas. E você vai ler lá desde Êxodo, capítulo 8 e os anteriores, você pode ler. Você vai ver que Faraó está endurecendo o seu coração em relação a deixar o povo ir aquilo que Deus tinha ordenado e mandado Moisés até ele. Deus então enviou as 10 pragas. Deus, Ele não excede em seu juízo em nenhum momento. O que é exceder em seu juízo? Em seu julgamento. E naquele momento Deus, Ele julgou não somente os egípcios, mas todos os deuses que eles adoravam. Faraó quis em determinados momentos deter o povo, para que eles não fossem embora. Dizendo lá no capítulo 8, verso 25, sirvam a Deus no Egito mesmo. Né? Depois, fiquem perto, 8:28. Fiquem os jovens, né? Sempre querendo negociar as questões de libertação do povo em relação à ordem que Deus tinha dado. Um princípio para nós aprendermos: Deus nunca negocia com ninguém, nem com seus filhos. Não há negociação com os filhos de Deus e nem com aqueles que ainda não foram alcançados. Deus é incisivo, Ele é imperativo, quando Ele dá uma ordem, quando Ele ordena, é daquele jeito que vai acontecer. Não tem como mudar a história quando Ele já definiu, quando Ele já determinou, como Ele já decretou. Então, Faraó tentou ainda titubear, né? Levar Moisés ainda a repensar aquilo que Deus tinha dito para ele. O golpe final de Deus foi a matança dos primogênitos com a 10ª praga. Então, o único meio de salvação daquele juízo foi o sangue do cordeiro. Então, Deus pediu para que se sacrificasse um cordeiro sem mácula, sem nenhum defeito, e que aquele sangue daquele cordeiro fosse passado nos umbrais das portas, nas 2 laterais e em cima, que o anjo da morte passaria e levaria. O que nós podemos aprender, e olhando para hoje? Hoje você já olha com um outro prisma. Você fala, então, poxa vida, o sangue foi um sinal de salvação no Egito, como o sangue é um sinal da nossa salvação em Cristo Jesus hoje. Então, a relação e esse paralelo,
ele é muito importante quando nós lemos no Antigo Testamento como o nosso Deus ele é maravilhoso, como o nosso Deus é formoso, como Ele vai informando, vai mostrando os caminhos que o seu povo vai ser guiado ao longo da história. Então, nesse momento, Deus já está falando, olha, essa aliança que eu estou fazendo com vocês agora para a salvação, para a libertação do cativeiro dos egípcios, lá na frente eu vou mostrar o pacto perfeito, a aliança perfeita, que será por meio do sangue do próprio Deus, Jesus Cristo, que morrerá na cruz por todos os pecadores que se arrependerem. Então a gente pode ver esse paralelo, a Páscoa foi então esse dia, onde foi instituído, que foi o dia da independência de Israel. A Páscoa não trouxe simplesmente uma unidade para Israel, mas trouxe a salvação para os filhos, mas também libertação do cativeiro. Então é importantíssimo quando a gente celebra a Páscoa, né? E agora eu sei que não é época de Páscoa, mas eu quero fazer esse paralelo com a ceia. Quando nós vemos a Páscoa, a gente, ovo de Páscoa, um monte de... né? Nós precisamos ensinar os nossos filhos, porque a palavra de Deus diz que esse é um decreto perpétuo, deve ser ensinado de geração a geração. Então quando nós pegamos os nossos filhos, adolescentes ou crianças, nós temos que ensinar esse verdadeiro sentido da Páscoa para eles, para que depois eles advenham e vão fazer essa conexão. É a ponte, para quem é educador sabe, né? Você vai construindo dois lados, depois vem uma ponte e conecta as informações. Para que eles conectem esse Deus maravilhoso, para que eles também estejam firmados na fé em Cristo Jesus, não somente com informações soltas, mas essas informações precisam estar conectadas também nas nossas vidas e na nossa caminhada cristã. Então, essa Páscoa trouxe essa unidade. Israel se tornou livre para servir a Deus. Qual que era o conteúdo dessa Páscoa que Deus pediu? Adiante ele vai falar sobre a refeição da Páscoa, como era feita do cordeiro assado, as ervas amargas e o pão sem fermento. O cordeiro assado ele vai simbolizar o cordeiro que sofreu na cruz o fogo da justiça de Deus. O cordeiro, quando foi assado, Jesus Cristo, ele foi triturado, entre aspas, ele foi crucificado, ele foi maltratado, ele sofreu extrema dor. Tem coisa maior do que uma queimadura? Talvez tenha dores maiores, mas você já imaginou? Então esse paralelo ele está em relação o cordeiro assado está em relação ao fogo da justiça de Deus que se cumpriria em Jesus Cristo lá na frente. As ervas amargas. As ervas amargas falam do sofrimento que deixaram no Egito, por causa da escravidão, para eles jamais se esquecerem. Toda vez por isso que é um decreto perpétuo para o povo judeu, toda vez que vocês mascarem as ervas amargas, é para vocês não me esquecerem que vocês passaram no Egito, das provas que vêm pela frente. Elas apontam para os obstáculos passados e para os obstáculos futuros. Quando nós olhamos para Cristo, nós não podemos nos esquecer que Cristo sofreu e morreu por nós. E que Ele falou para os seus discípulos, que somos nós e tantos outros, para que você pegue a sua cruz e me siga. E é uma vida de sofrimento, a caminhada cristã não é uma vida isenta do sofrimento. Então essas ervas amargas é para que nós possamos, e eles, principalmente os judeus que celebram a Páscoa, a gente de forma simbólica, para que nós não nos esqueçamos jamais do sofrimento que já passamos, dos sofrimentos que vêm à frente, mas maior é o nosso Senhor diante de todos eles. O pão sem fermento simboliza a impureza, pecado oculto, falso ensino. Então esse era o símbolo, né, daquela refeição. E eles tinham que comer essa refeição de forma muito rápida, porque Deus tinha pressa naquele momento e naquele exato momento junto ao povo de Deus. O Egito não é lugar para o povo de Deus permanecer. O pecado não é lugar para o povo de Deus permanecer. Por isso que toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, é extremamente importante aqueles pontos que eu falei de nós nos autoanalisarmos, nos autojulgarmos. Não julgarmos os irmãos, nem analisarmos a vida dos irmãos. Mas olharmos para dentro de nós e sabermos quem nós somos.
e saber quem Jesus é e o que Ele fez por nós quando nós nos assentamos a essa mesa. É o arrependimento que tem que vir do nosso interior quando nós nos assentamos a essa mesa. Por isso que, quando nós celebramos a ceia do Senhor, e eu acho que a cada geração nós temos essa incumbência de ensinar os nossos filhos, os nossos netos, a importância da ceia do Senhor ser celebrada com fervor. Fervor não é gritaria, fervor não é oração alta, fervor não é discurso alto. Fervor, irmãos, é aquela vontade que vem do fundo do coração, do fundo da alma, de estar participando, celebrando a ceia do Senhor, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos pecados, apesar de tudo que somos, o Senhor nos ama. Isso tem que ser celebrado com alegria na ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é um momento de tristeza, assim como aquele povo precisou celebrar aquela Páscoa de forma rápida, de forma bem intensa, mas eles celebraram com alegria porque vinha a liberdade por meio de Deus. Aí depois você pode falar, não, mas lá eles queriam voltar. Aí é outra história, nós vamos conversar depois. Liberdade. Quando nós nos colocamos diante da mesa do Senhor, nós temos que entender que nós somos livres em Cristo Jesus. Somos libertos do pecado, somos justificados por meio da morte dele, de todos os nossos pecados. A redenção, que é uma substituição. O que é uma substituição? Ele trocou, ele nos comprou de volta. Tem uma historinha muito interessante para a gente entender a redenção, é quando um menininho constrói um barquinho, com as próprias mãos, um artefato tão bonito, aí ele vai brincar na beira do mar, daqui a pouco aquele barquinho foi embora. Aí, de repente, ele está na cidade, andando num outro tempo, num outro dia, e ele vê o barquinho dele na vitrine de uma loja. Aí ele vai até aquele dono da loja e fala assim, esse barquinho é meu, foi eu quem fiz. Ele falou, não, esse barquinho não é seu, esse barquinho é meu, ele está na minha vitrine. Agora, para ele ser seu, você vai ter que comprar ele. Aí ele vai até em casa, pega todo o seu dinheiro, tudo que ele tem, ele vai lá e compra de volta o barquinho. Isso é redenção, que Deus fez por nós. Deus nos criou como coroa da criação. Deus nos deu livre-arbítrio. E Ele, por meio de Jesus Cristo, nos comprou novamente com um alto preço, o preço de morte, o sangue dele vertido na cruz. A moral da história é essa. Redenção é isso. Agora, a Páscoa e a ceia é uma marca para o povo de Deus. Nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser intenso, por quê? Porque a ceia também nos remete atrás, nos remete ao passado e nos remete ao futuro. Ele é um novo calendário na nossa vida. Assim como foi um novo calendário a Páscoa na vida do povo do judeu, a Páscoa também foi um novo calendário, uma nova vida. A ceia tem esse sentido também de nova vida, novo calendário. O que nós éramos antes de Cristo e nos assentarmos diante dessa mesa. E o que nós somos hoje diante de Cristo ao assentarmos juntamente com Ele, diante dessa mesa. A Páscoa era um memorial que dali cessava a escravidão. A conversão, para alguns, às vezes é o fim da vida, não, muito pelo contrário, ele é o início de uma longa vida com Deus. Por isso que essa marca, que é a celebração da ceia do Senhor, tem que ser vivida com muita intensidade, com muito fervor nos nossos corações. A Páscoa e a ceia nos revela a redenção, aquilo que eu falei. Deus, neste momento, aceita o sacrifício e o sangue desse cordeiro para perdão e substituição lá do povo de Israel, e Deus aceita a nossa fé. E Ele nos concede muito mais além, pelo novo pacto e a nova natureza, que é o Espírito Santo de Deus para nos conduzir de fé em fé, de caminhada em caminhada, até a volta dEle para vir nos buscar. A redenção em Cristo nos deu uma nova identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que olhar para trás quem nós éramos e quem nós somos. Quem nós éramos antes de Cristo entrar em nossas vidas e quem nós somos. Por isso que a celebração da ceia não pode ser uma celebração simples, e triste como um funeral, mas tem que ser uma celebração de fervor, de alegria, de ânimo, de comemorar, de celebrar a ceia do Senhor,
porque nós fomos alcançados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Páscoa e a ceia do Senhor aponta para um Cordeiro Salvador. O sacrifício e o sangue de Cordeiro propiciou a salvação dos filhos de Israel. A morte e o sangue vertido na cruz pelo Cordeiro perfeito nos trouxeram a salvação. Tem sido muito difícil nesses últimos anos, talvez décadas, para líderes, para pastores, falar da salvação de Jesus Cristo. Os nossos corações, as nossas mentes têm sido preparadas e preparados para desfrutar de coisas materiais neste mundo. Se você fizer uma autoanálise da sua vida, o que é Jesus para você, o que Ele fez por nós, o que Ele tem feito por nós, e o que Ele fará por nós numa esperança futura, nós não vibramos com a mesma intensidade que vibramos quando nós vamos adquirir qualquer objeto nesse mundo, ou desfrutar de qualquer prazer. Isso é um grande sinal da volta de Cristo para buscar a sua igreja verdadeira e imaculada. Cada vez mais as pessoas estão, eu não estou falando para os de fora, os de fora estão mais longe ainda, eles estão lá em Marte, nós estamos na Terra. Os cristãos estão se distanciando dessa mesa, não se desviando dos caminhos, mas se distanciando do verdadeiro sentido, do que é celebrar um culto, do que é celebrar uma ceia, do que é ter comunhão com seus irmãos. Porque o sentido verdadeiro do que Jesus fez por nós está sendo acobertado por tantos outros desejos que a nossa carne tem necessitado. Se eu perguntar para todos nós aqui, inclusive para mim que aqui estou, na redundância, qual é o seu maior desejo? Talvez as nossas línguas e bocas vão dizer que Jesus volte logo, mas o nosso coração ainda não. Espera mais um pouquinho. Aquilo que Paulo falou que o viver é lucro e o morrer para ele é a mesma coisa, nós não temos vivido. Aquilo que Paulo falou de que ele estava alegre mesmo com pouco, no muito ou na falta, ele se alegrava no Senhor, nós não temos vivido. Muitos de nós, não vou generalizar, muitos de nós não têm vivenciado esse verdadeiro evangelho. Nós precisamos acordar, despertar, porque Cristo está às portas para vir buscar a sua igreja. Isso é latente. É latente porque você olha para a geração presente, você olha para o mundo presente, você olha para as dificuldades, para os anseios que os cristãos têm. Se você conversar para os cristãos, a ceia do Senhor não é para celebrar os milagres que Deus fez e continua fazendo. A ceia do Senhor é para relembrar a sua morte, crucificação, a redenção que Ele nos propiciou. A busca só por bênçãos tem sido intensificada nos dias de hoje. E os nossos corações têm murchado em relação a essa intensidade e fervor quando celebramos, principalmente, a esperança futura que é a sua volta. A enigmática pergunta de Isaac para Abraão: onde está o cordeiro? Lembram lá em Gênesis 22, 7? Quando Abraão pega, Deus fala: eu quero Isaac como sacrifício. Vai os dois, pegam todos os instrumentos e vão subindo. Chega lá em cima, Isaac pergunta: onde está o cordeiro, papai? Essa enigmática pergunta foi respondida séculos à frente. Lá em João, capítulo 1, verso 29, diz assim, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é Jesus.
A pergunta de Isaac, há séculos atrás, foi respondida lá na frente por João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que nós temos que vivenciar, é isso que nós temos que viver de forma intensa por meio da nossa fé. A Páscoa e a ceia aponta para um sangue do Cordeiro Salvador. Porque lá em Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pedro disse que fomos remidos pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1:18 e 20. Algumas pessoas dizem que admiram a vida, o exemplo e os ensinos de Jesus. Outros põem confiança nos milagres que Jesus pode fazer. Mas ninguém é salvo pelos ensinos de Jesus, mas sim pela fé e pelo sangue que foi derramado na cruz por todos nós, para que os nossos pecados pudessem ser justificados. O sangue é sinal de distinção entre a vida e a morte. O sangue de Cristo vertido na cruz é um sinal de distinção para todos nós. Entre aspas, você tem que entender que nós somos marcados pelo sangue de Cristo, comprados pelo sangue vertido na cruz por Jesus Cristo. É uma distinção entre aquele que terá o juízo e a morte eterna e aquele que terá a vida eterna. O sangue é sinal de salvação. Só o sangue do Cordeiro retira a espada do juízo de Deus sobre as nossas vidas na segunda vinda de Cristo. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro está justificado. Sangue, aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que foi resgatado do lamaçal do pecado, aquele que tem Jesus Cristo em seu coração como seu único e suficiente Salvador, aquele que tem o Espírito Santo de Deus. O sangue para essa pessoa, para esse cristão, é sinal de segurança. No sangue de Cristo nós temos segurança de perdão. No sangue de Cristo nós temos segurança de purificação. No sangue de Cristo nós temos segurança que somos livres, que somos libertos e que vamos morar com Ele eternamente no céu. O sangue tem esse significado na vida do cristão. Nosso vínculo é pelo sangue, o sangue derramado na cruz por Jesus. Isso que nos torna irmãos em Cristo Jesus, que é muito mais relevante do que a consanguinidade. Um dia ainda eu vou falar para vocês a importância que nós temos por meio de Cristo Jesus, de sermos irmãos em Cristo Jesus, cristãos, aqueles que se ajuntam no mesmo lugar, tem uma intensidade no reino de Deus enorme. Porque a nossa consanguinidade não é pelo nosso sangue, pelo sangue de homem. A nossa consanguinidade é pelo sangue de Deus, de Jesus Cristo, que verteu na cruz pelos nossos pecados. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro de Deus, Ele está vivo, é Jesus Cristo, Apocalipse 1:18. Ele está no trono, Ele reina, diante dEle todo joelho se dobrará. Pode esperar, irmãos. Por maiores que sejam as tribulações, por maiores que sejam as dificuldades, 430 anos no cativeiro, por maiores que sejam os obstáculos, você não tenha dúvidas que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todo joelho. A Páscoa é um memorial. O memorial é trazer a lembrança e deve ser perpetuado. Páscoa é para que todas as gerações conheçam a salvação que há em Cristo Jesus. Olha a responsabilidade que a Igreja de Cristo tem no serviço nessa área. Nós, como cristãos, temos a responsabilidade de perpetuar de geração em geração a salvação que há em Cristo Jesus. O simbolismo e o in memoriam dessa mesa nos traz uma grande responsabilidade quando nós celebramos e olhamos para aqueles que ainda não têm o direito porque não foram alcançados por Jesus Cristo, não têm a salvação em Cristo Jesus. A nossa responsabilidade em ir e perpetuar essa informação, primeiro na nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa parentela e depois para aqueles que não foram alcançados. Conte para as futuras gerações o que Deus fez por você. Está lá em Êxodo,
Versículo 26, 28, 12, 26, 28. Irmãos, é extremamente importante, isso está em Deuteronômio também, de inculcar na cabeça da criança, dos jovens, as grandiosas escrituras sagradas, as obras de Deus. Nós precisamos educar os nossos filhos, aqui é um parênteses, os nossos netos, testemunhando tudo que Deus fez nas nossas vidas e tudo que Deus fez por intermédio daquilo que está escrito na sua palavra. Nós reclamamos em muitas vezes que os nossos filhos, netos, não têm a mesma paixão, entre aspas, essa paixão, porque paixão passa, mas esse mesmo fervor por vir à igreja, esse mesmo fervor por orar, esse mesmo fervor por servir a Deus. Às vezes nós culpamos os nossos filhos, os nossos netos, só que nós não transmitimos a ele essa intensidade que Deus nos concedeu já pela maturidade. Nós não testemunhamos a eles a grandiosidade das obras que Deus fez em nossas vidas, a grandiosidade das obras que Deus fez por meio e por intermédio da igreja dele. Isso é nossa responsabilidade, nós não podemos terceirizar. Nós não podemos simplesmente falar, é você, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é nossa, de perpetuar as informações sobre a salvação que há em Cristo Jesus, sobre as obras que Deus faz, sobre tudo aquilo que Deus já fez ao longo da história, na sua igreja e por intermédio da sua palavra. Porque, infelizmente, muitos de nós têm chorado, como diz no interior, o caldo derramado. Mas a responsabilidade é minha, a responsabilidade é nossa. Não é da igreja só, a igreja faz parte. É responsabilidade dos pais, dos avós, de perpetuar essas informações para os filhos e para os netos. A Páscoa e a ceia é só para as pessoas que recebem o selo do pacto. Nenhuma pessoa pode se assentar diante dessa mesa se não for liberta e salva pelo sangue de Cristo. É de extrema importância isso, que nos últimos tempos nós temos negligenciado. Participação ativa é aquele que crê, é aquele que vive Cristo na sua vida e faz parte e comunga com Ele na sua igreja. Comer sem discernir o corpo é comer para próprio juízo. A circuncisão era o selo da antiga aliança, como o batismo é o selo da nova aliança. Só aqueles que se arrependem, creem e são batizados, são introduzidos nessa bendita Assembleia dos Remidos, que somos nós, a Igreja de Cristo. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, precisamos examinar sempre o nosso coração e a nossa vida. Eu gostaria que você repensasse, e não com peso, com fardo, com sacrifício, mas conscientemente, daquilo que eu falei, conscientemente de que somos dignos, de que somos conscientes da nossa indignidade diante de Deus. Mas não é peso, não é nenhum fardo para as nossas vidas. Repensar que Jesus Cristo tem que ter como respostas para aqueles que celebram e se assentam a essa mesa, uma vida de santidade. Uma vida de busca pela santidade com intensidade. Não é valorizar nada do que foi feito por nós, mas é simplesmente responder a esse amor com amor, sem ter condições de responder. Por quê? Porque quem responde é aquilo que habita em nós e nos desperta e direciona as nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus, para uma vida de santidade. Nós somos indignos. Nós precisamos nos despertar como igreja, para essa igreja verdadeira, que tem a santidade, que tem o temor. Temor não é medo. Que tem a reverência, quando ela se coloca diante dessa mesa. Temor, reverência, santidade, são palavras que nós temos esquecido há muitos anos nas nossas vidas. Porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é justo,
Nosso Deus é misericordioso e piedoso, irmãos. Não desperdicem a oportunidade que nos é concedida em todos os dias de nossas vidas, de glorificarmos, de exaltarmos, de bendizermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio das nossas vidas. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. A nossa vida é uma adoração a Deus. Os nossos atos e as nossas ações são adorações a Deus. Não é só louvar aqui, não é só estar em comunhão aqui, mas é ter essa vida de fervor, de intensidade pela santidade. Porque foi um alto preço pago por todos nós naquela cruz, irmãos. Não dá para ser irreverente nessa condição. Não dá para ser negligente diante dessa mesa, diante do corpo de Cristo. Porque quando o corpo de Cristo não discerne a indignidade, o pecado, o corpo fica doente. Aí nós vamos começar a procurar aquilo que é impossível nos dias de hoje, porque a palavra nos ensina, a maldição disso, a maldição daquilo. Não é, irmãos. É a nossa própria indignidade não sendo reconhecida conscientemente por nós pecadores. Jesus é o cordeiro suficiente para uma pessoa. Jesus é o cordeiro suficiente para uma família. Jesus é o cordeiro suficiente para uma nação. Jesus é o cordeiro suficiente para o mundo inteiro. Repense a sua caminhada cristã. Repense a sua vida, não com peso, não com jugo, porque aquele que se coloca diante do Senhor tem um fardo leve. Senhor, eu sou pecador. A minha indignidade quando chego até Tu. Jesus, na indignidade dos discípulos, foi lavar os seus pés. Aí você fala, nossa, lavar os pés por quê? Porque naquela época eles andavam de sandália e sujavam muito os seus pés. O símbolo da sujeira é o símbolo do pecado. Jesus estava ensinando a eles, no cerimonial de lavar pés, eu sou o cordeiro que tira o pecado do pecador. Eu sou o cordeiro que justificou os seus pecados. Vou justificar para os discípulos os seus pecados lá na cruz. Eu sou o cordeiro que derrama esta água viva, que trará vida a vocês, e que muitas outras gerações serão alcançadas, porque eu sou aquele que perdoa o pecado de todo mundo. Todo aquele que se achegar a mim, terá todos os seus pecados perdoados. A água que traz o refrigério em meio à caminhada naquele momento. Porque quem anda de sandália no meio das pedras, a região que eles andavam era muito pedregosa, machucavam muitos pés. Jesus traz refrigério para o pecador também. A alma aflita que não tem Jesus não tem refrigério. A alma aflita e tribulada que não tem Jesus não tem paz que excede todo entendimento, lá em Filipenses 4. Reflita sobre a sua vida. Reflita sobre a sua caminhada. Reflita sobre a importância da santidade na sua vida. E que Deus possa restaurar, renovar as suas forças nesta caminhada. Porque você é um escolhido por Deus. Você é um salvo pelo sangue que foi derramado na cruz. Você é um cidadão da eternidade. E como cidadão da eternidade, eu vou te pedir, como tão minúsculos nós somos na imensidão deste universo, como um grão de areia no mar, vou pedir para você, para nós, nos curvarmos diante do Senhor e pedirmos a sua graça para que Ele continue derramando de misericórdia, piedade sobre as nossas vidas,
apesar da nossa indignidade. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Redentor e o nosso Salvador. São tantas as desmazelas na nossa caminhada cristã, ó Pai, que às vezes nós necessitamos parar, olhar para dentro de nós e enxergarmos aquilo que precisa ser transformado e mudado. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajude diante da nossa indignidade, nos ajude diante da nossa pequenez, nos ajude diante de nossas fraquezas, ó Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, nos ajude a ter uma vida mais santa diante do Senhor, a ter maior reverência diante do Senhor, a ter maior temor diante do Senhor. E nesse momento em que nós nos curvamos diante do Senhor, ó Pai, é o mínimo que nós podemos fazer para reconhecer a Tua autoridade, o Teu poder e o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Tempos difíceis, angustiantes, tantas afrontas, tanto pecado nesse mundo, tanto desdém em relação à Tua palavra, daqueles que não Te conhecem. Muitos zombam ao Senhor da Tua palavra, ó Pai, e às vezes nós ficamos quietos, tanta humilhação, mas nós sabemos que maior é o Senhor nas nossas vidas do que qualquer outra circunstância que nós passemos neste lugar, nesta terra. Por isso nos dê forças para lutar contra as nossas fraquezas. Nos dê forças para perseverar na fé até o Senhor vir buscar esta igreja imaculada que Te pertence. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.